Teve um dia em que eu fiz exatamente o que planejei não fazer. Sentei para trabalhar, abri o computador e 40 minutos depois eu estava vendo vídeo de culinária, sendo que eu quase não cozinho, sem conseguir explicar como cheguei até ali. Não foi uma decisão, foi um deslizamento. Eu fechei a aba, voltei para o que deveria estar fazendo e por alguns minutos me convenci de que estava bem, que foi uma pausa, que acontece. Mas tinha algo naquele episódio que continuou me incomodando muito depois que ele terminou. Não era o tempo perdido, era outra coisa. Era o fato de que eu não tinha tomado nenhuma decisão consciente em nenhum momento do processo. Ninguém tinha me pedido para abrir aquele vídeo. Nenhuma parte de mim havia avaliado se era isso que eu queria fazer. Tinha simplesmente acontecido, como se houvesse algum mecanismo em mim que operava completamente fora da minha supervisão e que, silenciosamente, conduzia grande parte do meu dia. E eu fui percebendo, ao longo do tempo, que aquele momento não era exceção, era o padrão. A maior parte do que eu fazia em qualquer dia não era escolhida, era executada. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu havia confundido uma com a outra por tempo demais. Esse vídeo é sobre o que eu encontrei quando parei de confundir uma. Não é sobre produtividade. Não é sobre hábitos no sentido de uma lista de coisas para fazer de manhã. É sobre algo mais fundamental e mais difícil, entender por que você faz o que faz e o que acontece quando você começa a ter mais a ver com isso. Por muito tempo, eu classifiquei minha capacidade de distração como um problema de concentração. Achei que precisava de mais foco, que era questão de treinamento, que havia pessoas naturalmente mais concentradas do que eu e que eu simplesmente não era uma delas. Mas fui desconfiando dessa explicação quando percebi uma inconsistência irritante. Quando era algo que eu realmente queria fazer, o foco aparecia sem esforço. Quando era algo que eu precisava fazer, desaparecia na primeira oportunidade. Se fosse um problema de concentração, deveria afetar as duas situações igualmente. Não afetava. Então o problema não era concentração, era outra coisa. Fui entendendo com o tempo e com algum desconforto que a distração é quase sempre uma fuga. Não de tédio, de desconforto. Existe algo na tarefa que o cérebro avalia como ameaçador, difícil ou com alto potencial de expor uma insuficiência. E antes que você decida conscientemente fazer algo sobre isso, ele já encontrou uma saída. O celular, o vídeo aleatório, a conversa que poderia esperar, o lanche que você não estava com fome antes de sentar para trabalhar. Não é falta de disciplina no sentido moral. É o sistema de regulação emocional funcionando exatamente como foi projetado, só que projetado para um ambiente muito diferente do ambiente moderno, que oferece uma quantidade industrial de rotas de escape. O que mudou para mim não foi encontrar mais força de vontade, foi mudar a pergunta. Parei de me perguntar por que não consigo focar, o que é uma pergunta que responsabiliza um traço de personalidade. E comecei a perguntar o que especificamente nessa tarefa está me fazendo querer fugir. Às vezes, a resposta era que a tarefa estava mal definida e eu não sabia por onde começar. Às vezes, era que o resultado ia ser julgado por alguém cuja opinião eu valorizava demais. Às vezes, era que no fundo eu não tinha tanta certeza de que aquilo era o que eu deveria estar fazendo. Cada uma dessas respostas tinha uma solução, mas todas tinham uma solução. Coisa que eu não tenho concentração nunca teve. Teve um período que eu fiz a mesma coisa todos os dias por semanas. Acordava, olhava o celular ainda deitado, tomava café, abria o computador, trabalhava de um jeito que parecia produtivo, mas que eu dificilmente conseguia descrever no final do dia, almoçava, voltava, mais telas, fim do dia, uma série, dormia. Repetia. E havia um detalhe nessa rotina que me incomodava e que eu demorei para nomear. Eu não me lembrava dela. Não no sentido de amnésia, mas as semanas eram indistinguíveis. Se alguém me perguntasse o que havia acontecido na quarta-feira anterior, eu provavelmente teria que pensar muito para dizer algo que não fosse uma versão genérica do dia padrão.
Quando a vida é vivida no automático, ela não deixa memória, porque memória é formada por contraste, novidade, presença. E o automático elimina exatamente essas três coisas. Eu estava presente em nada, porque estava habituado a tudo. O cérebro para de registrar o que se repete sem variação. E quando você vive sempre do mesmo jeito, ele para de registrar a vida. A virada não foi dramática, não houve um momento de epifania. Houve uma pergunta que eu comecei a me fazer todo dia, uma pergunta pequena, quase boba na aparência. O que eu escolhi hoje que não teria escolhido ontem no automático? Às vezes, a resposta era algo mínimo. Tomei um caminho diferente, li por 20 minutos em vez de abrir o feed, liguei para alguém que estava adiando, fiz a tarefa difícil antes da fácil, mesmo sem vontade. Não porque essas coisas mudavam a vida de forma imediata, mas porque cada uma delas era um momento em que eu estava dirigindo em vez de sendo conduzido. E isso, descobri, muda a textura do dia inteiro, mesmo quando o conteúdo do dia é basicamente o mesmo. Existe um tipo de confusão que não tem causa identificável. Não é confusão sobre uma decisão específica. Não é sobre um problema concreto que precisa de solução. É uma névoa interna que aparece mesmo, e às vezes, especialmente quando nada de errado está acontecendo. Eu me lembro de períodos em que, objetivamente, a vida estava bem, sem crise, sem conflito sério, sem falta de nada essencial. E mesmo assim havia uma sensação que eu só conseguia descrever como ruído de fundo, uma inquietação sem endereço. Eu me sentia confuso, mesmo sem ter nada para me confundir. Por muito tempo eu não entendia de onde vinha aquilo, e como não entendia, não conseguia fazer nada com ele além de esperar que passasse. Mas fui percebendo um padrão. A confusão aparecia com mais força nos períodos em que eu estava mais no automático, quando os dias eram mais indistinguíveis, quando eu estava mais presente na superfície das coisas e menos em contato com o que de fato me importava. A confusão não era a ausência de clareza sobre o futuro, era a ausência de contato com o presente. Quando você não está de fato escolhendo como viver, quando está sendo levado pelos hábitos, pelas expectativas, pela inércia, existe uma parte de você que sabe disso, que registra a discrepância entre o que você está fazendo e o que você gostaria de estar fazendo. E essa discrepância aparece como ruído, como confusão, como a sensação inexplicável de que algo está fora de lugar sem conseguir apontar o quê. O problema não era que eu não sabia o que queria do futuro, era que eu não estava prestando atenção suficiente no presente para conseguir ver o que estava na minha frente. E quando comecei a prestar mais atenção, a confusão não desapareceu de uma vez, mas ganhou endereço, e endereço é o começo de qualquer solução. Eu tinha uma lista de coisas que sabia que precisava fazer e que não fazia. Não era uma lista escrita, era uma lista interna que ficava presente o tempo todo, em segundo plano, como uma aba do navegador que você não fecha, mas também não abre. Ela estava lá, eu sabia que estava lá, e de alguma forma continuava sem abrir. A academia, que eu sabia que precisava voltar, a conversa difícil, que eu sabia que precisava ter, o exame que eu estava adiando, o projeto que eu afirmava querer, mas que ficava sempre para a próxima semana, que tinha condições melhores. E o mais curioso era que o peso de não fazer essas coisas era maior do que o peso de fazer. Eu sabia disso racionalmente. Sabia que a academia ia me fazer sentir melhor, que a conversa difícil ia resolver a tensão, que o exame ia me dar paz. O conhecimento estava lá, completo, correto, e mesmo assim não fazia. Levei tempo para entender a mecânica disso. O que acontece é que o cérebro avalia custo e recompensa num horizonte de tempo muito curto. O desconforto de ir à academia agora é imediato e concreto. O benefício de ter ido à academia é futuro e abstrato. E numa disputa entre o imediato concreto e o futuro abstrato, o imediato concreto ganha quase sempre. Não porque você é fraco, mas porque você é humano, e humanos foram construídos para resolver o problema de agora, não o problema de daqui a 3 meses.
O que começou a funcionar para mim não foi força de vontade, foi tornar o futuro abstrato um pouco mais concreto e imediato. Não pensar em ir à academia por meses, pensar em calçar o tênis agora. Não pensar em ter a conversa difícil, pensar em mandar uma mensagem agora, marcando quando ela vai acontecer. Reduzir o tamanho da ação até o ponto em que a resistência não consegue mais justificar a evitação. E descobri que, na maioria das vezes, começar era o problema inteiro. Uma vez que eu havia começado, que havia calçado o tênis, que havia mandado a mensagem, que havia aberto o documento, algo mudava. O corpo entrava no movimento e a resistência ia embora. Não sempre, mas com uma frequência que tornava a estratégia confiável. O início não é o começo da ação, é o fim da resistência. Tem uma sensação que me acompanhou por muito tempo e que eu nunca soube muito bem o que fazer com ela. Era a sensação de que eu poderia mais. Não no sentido arrogante de achar que era superior ao que estava fazendo. Era mais sutil do que isso. Era uma percepção de que havia uma lacuna entre o que eu estava produzindo e o que eu sentia que era capaz de produzir, que eu não conseguia fechar. E essa lacuna era frustrante de uma forma específica, porque ela não tinha uma causa clara. Não era falta de talento, não era falta de tempo, não era falta de oportunidade. Era uma distância entre o potencial que eu sentia existir e a execução que eu de fato entregava. E essa distância se mantinha estável há mais tempo do que eu estava confortável em admitir. Fui entendendo, aos poucos, que essa lacuna tinha um nome, e o nome era hábito. Não hábito no sentido de rotina de produtividade, hábito no sentido mais profundo, os padrões automatizados de como eu processava a informação, como eu tomava decisões, como eu respondia às dificuldades, como eu tratava o tempo disponível. Esses padrões, construídos ao longo de anos, reforçados milhares de vezes, eram mais poderosos do que qualquer intenção que eu pudesse ter num dia específico. O problema não era a motivação, era que os trilhos pelos quais eu me movia estavam apontando para um lugar que eu não tinha escolhido conscientemente. E mudar trilhos, descobri, não é um evento, é um processo lento, frequentemente invisível no dia a dia, que só se torna visível quando você olha para trás de um ponto suficientemente distante. Você não percebe quando está mudando. Você percebe quando um dia faz algo diferente do que teria feito e percebe que fazer diferente agora parece natural. Esse é o sinal. Não é a intenção, não o plano, o comportamento natural alterado. E chegar lá leva mais tempo do que qualquer um quer admitir, mas é o único caminho que fecha a lacuna de verdade, porque é o único que muda o que você faz quando não está pensando sobre o que fazer. Tem algo que parece óbvio quando você diz em voz alta, mas que levei tempo para de fato incorporar. Você usa sua mente para resolver todos os problemas da sua vida. Todos, sem exceção, e raramente dedica tempo para entender como ela funciona. É como usar uma ferramenta complexa todos os dias sem nunca ter lido o manual, e depois se surpreender quando ela não responde como você esperava. Eu comecei a ler sobre como o cérebro processa decisões, forma hábitos, responde ao estresse, cria vieses. Não de forma acadêmica, não sou pesquisador, mas com curiosidade genuína sobre o mecanismo que eu usava para fazer absolutamente tudo. E algumas das coisas que encontrei mudaram a forma como eu me via. A primeira foi entender que a mente não distingue entre ameaça real e ameaça imaginada com a eficiência que eu supunha. Quando eu antecipava uma situação difícil com detalhes suficientes, o estado interno que eu experimentava não era muito diferente do estado que eu teria se a situação estivesse acontecendo de verdade. Ansiedade sobre o futuro e ansiedade sobre o presente ativam mecanismos similares. Isso explicava por que eu conseguia me esgotar pensando em coisas que não tinham acontecido, e por que chegava em situações reais já cansado. A segunda coisa foi entender que a atenção é um recurso finito, não uma virtude, um recurso, como energia, como tempo, e que, da mesma forma que energia e tempo podem ser desperdiçados, atenção pode ser desperdiçada em coisas que não merecem ela. Cada vez que eu abria o feed sem intenção, estava gastando atenção. Cada vez que eu engajava com um pensamento em loop que não levava a lugar nenhum, estava gastando atenção.
E quando chegava nas coisas que importavam, o recurso estava parcialmente esgotado. Não é que eu não tinha disciplina, é que eu estava distribuindo o que tinha de forma que não refletia o que de fato priorizava. Começar a entender isso, não como conceito abstrato, mas como funcionamento real, foi o começo de conseguir fazer algo com isso, porque você não pode gerenciar o que não entende. E entender a mente não é tarefa de psicólogo ou neurocientista, é de qualquer pessoa que leva a sério a ferramenta que usa para viver. Existe uma frase que parece clichê, mas que passou a ter peso real para mim quando eu a encontrei no contexto certo. Nada acontece por acaso. Não no sentido místico, no sentido mecânico. Cada resultado que existe na sua vida é a consequência de alguma causa. Às vezes, a cadeia de causas é longa e difícil de rastrear. Às vezes, parece acidental. Mas o acaso é quase sempre falta de informação sobre as causas, não ausência delas. Quando eu comecei a olhar para os padrões da minha vida com essa perspectiva, não por que isso me acontece, mas que comportamento ou hábito ou crença minha produziu esse resultado, algo ficou incômodo e precioso ao mesmo tempo. Incômodo porque retirava de mim a possibilidade de ser vítima de circunstâncias. Precioso pela mesma razão. Se nada acontece por acaso, se cada resultado tem uma causa que eu posso, com honestidade e paciência, rastrear, então eu tenho muito mais influência sobre o que acontece do que eu costumava acreditar. A distração constante não é personalidade, é um hábito reforçado por escolhas de ambiente que eu fiz. O automático não é destino, é o resultado de nunca ter questionado a rotina. A evitação não é covardia, é um mecanismo que pode ser entendido e gradualmente modificado. Cada coisa que eu queria mudar tinha uma engrenagem visível, e engrenagem visível é engrenagem acessível. Isso não significa que mudar é simples, significa que mudar é possível e que a diferença entre quem muda e quem não muda raramente é talento ou força de vontade. É, com mais frequência, a disposição de olhar para as próprias causas com honestidade suficiente para não desviar o olhar. Eu pensava que mudança real ia ter uma aparência específica, que ia ser um momento, uma resolução, um dia em que eu acordasse e fosse diferente de uma forma que eu conseguisse descrever para alguém. Mas mudança real não parece com nada especial enquanto está acontecendo. Ela parece com fazer uma coisa pequena diferente numa quinta-feira sem consequência aparente. Parece com fechar o feed quando você percebe que está lá sem intenção pela 7ª vez naquele dia, não pela primeira. Parece com fazer a tarefa difícil antes, mesmo sem vontade, pela 3ª semana consecutiva. Parece com ter a conversa que você estava adiando e descobrir que não era tão difícil quanto havia imaginado e perceber que o medo era maior do que o evento. Nenhum desses momentos parece transformador enquanto acontece, mas cada um deles está construindo, em camadas silenciosas, uma versão diferente do que você faz quando não está pensando no que fazer. E essa é a única definição de mudança que importa. O que me ajudou foi parar de medir a mudança pelo que eu sentia, que muitas vezes era a mesma coisa, e começar a medir pelo que eu fazia. Comportamento é mais honesto do que sentimento. Sentimento muda com o sono, com o humor, com o que você comeu. O comportamento repetido, não o esporádico, é mais resistente a essas variações. Você não muda quando quer. Você muda quando o que você faz no automático é diferente do que costumava ser. E chegar lá é questão de tempo mais ação repetida, não de motivação, não de um dia perfeito, não de condições ideais que nunca chegam da forma que você esperava. É o que você faz quando está cansado, quando não tem vontade, quando seria muito mais fácil não fazer. Nesses momentos, especialmente nesses, é que o novo padrão se instala. Tem uma expressão que eu ouvi uma vez e que ficou comigo de um jeito desproporcional ao tamanho dela. Alguém disse que queria ficar intelectualmente mais bonito. Não sabia o que significava quando ouvi, mas a frase não saiu. Com o tempo, fui entendendo o que ela queria dizer para mim. Não é sobre acumular conhecimento. Não é sobre ter lido mais livros ou saber mais fatos do que outra pessoa. É sobre a qualidade do pensamento.
sobre conseguir olhar para uma situação e ver o que a maioria não vê, sobre ter paciência com a complexidade em vez de resolver tudo em rótulo rápido, sobre fazer perguntas melhores, não perguntas que confirmam o que você já acredita, mas perguntas que genuinamente abrem espaço para algo que você ainda não sabe. Ficar intelectualmente mais bonito é, no fundo, um projeto de atenção. Atenção ao que você consome, não só ao que você lê ou assiste, mas o que você deixa ocupar espaço na sua mente repetidamente. Atenção ao que você evita pensar, porque o que você evita pensar frequentemente é onde as perguntas mais importantes estão escondidas. Atenção ao que você repete como verdade sem ter questionado se ainda é verdade, ou se alguma vez foi. E tudo isso começa no mesmo lugar em que começamos esse vídeo. No momento em que você percebe que está sendo conduzido e decide, conscientemente, pegar o volante. Não de uma vez, não para sempre, não com uma resolução dramática que vai durar até a semana que vem. Neste momento, nesta escolha, nesta ação que parece pequena demais para importar e que, multiplicada por consistência ao longo do tempo, é a única coisa que já mudou alguém de verdade. Nada acontece por acaso. O que você é daqui a 1 ano vai ser a consequência de algo que você começa ou não começa hoje. E você sabe disso. Sempre soube. A questão é o que você vai fazer com esse conhecimento agora. Se você chegou até aqui, isso já diz algo. A maioria não chega. Não por preguiça, porque o automático é mais forte do que qualquer intenção isolada. Você ficou. Isso é diferente. Agora me conta nos comentários. Não sobre metas, não sobre planos, mas qual é o hábito que você sabe que está te custando mais do que você admite e que você ainda não enfrentou de verdade? Uma linha, sem julgamento, só honestidade. E se alguém na sua vida está vivendo no automático sem perceber, às vezes uma frase no momento certo muda a direção de um dia. Esse vídeo pode ser essa frase.